Imagine descobrir que o amor da sua vida estava bem na sua frente, mas você era cego demais para enxergar. Uma história de transformação que aconteceu nos arranha-céus de São Paulo, onde o preconceito quase destruiu o amor mais puro que dois corações já sentiram. Ei, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? E se essa história te emocionar, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Agora vem comigo nessa jornada. O silêncio do apartamento de cobertura nos Jardins ecoava como um vazio que Gabriel Oliveira conhecia bem demais. Eram 3:30 da tarde de uma quinta-feira qualquer, e ele voltava de mais uma reunião entediante na construtora do pai. O elevador privativo abriu-se diretamente em seu hall, revelando o piso de mármore Carrara que refletia a luz dourada que entrava pelas enormes janelas de vidro. Gabriel afrouxou a gravata italiana, enquanto caminhava pela sala principal, seus sapatos ingleses produzindo um som seco contra o piso. Aos 31 anos, herdeiro único da construtora Oliveira, ele possuía tudo que o dinheiro podia comprar, mas sentia-se mais vazio a cada dia que passava. Foi então que a viu, encolhida no sofá de couro branco, como um pequeno pássaro exausto, estava Fernanda. Seus cabelos castanhos escapavam do rabo de cavalo mal feito, e suas mãos calejadas descansavam sobre o avental azul marinho. Ela dormia profundamente, os ombros subindo e descendo em um ritmo que sugeria cansaço extremo. Gabriel parou, perplexo. Em 2 anos trabalhando em sua casa, Fernanda sempre fora a eficiência personificada. Chegava às 7 da manhã em ponto, trabalhava em silêncio e desaparecia às 3 da tarde como um fantasma que apenas deixava o apartamento impecável como rastro. Fernanda! Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ela despertou com um sobressalto, os olhos castanhos arregalando-se em pânico puro. Em segundos estava de pé, alisando o avental com mãos trêmulas. Senhor Gabriel, eu gaguejou, as faces corando intensamente. Desculpe, eu não devia... Estava terminando de organizar a biblioteca e... Você estava dormindo, ele afirmou, mas sua voz não carregava a irritação que ela esperava. Havia algo diferente em seu tom, uma curiosidade genuína. Fernanda baixou a cabeça, preparando-se para o inevitável. Eu sei que não tenho desculpa. Se o senhor quiser me demitir... Por que você estava dormindo, Fernanda? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ergueu os olhos, encontrando um Gabriel que nunca vira antes. Não o patrão distante, mas um homem que parecia genuinamente interessado na resposta. Eu trabalho em outro lugar depois daqui, confessou em voz baixa. Às vezes fico muito cansada. Gabriel estudou seu rosto, notando pela primeira vez as olheiras discretas, a palidez que o batom barato tentava disfarçar. Onde você trabalha? Limpeza em escritórios na Faria Lima, das 4 às 10 da noite. O silêncio que se seguiu foi denso. Gabriel sentia algo estranho acontecendo em seu peito, uma mistura de culpa e curiosidade que nunca experimentara. Quantas horas você dorme por noite? 5, às vezes 6. Fernanda hesitou. Minha mãe, ela precisa de remédios caros. Gabriel assentiu lentamente, como se uma peça de um quebra-cabeças que ele nem sabia estar montando tivesse acabado de se encaixar. Termine o que estava fazendo na biblioteca, disse finalmente. E Fernanda? Sim, senhor. Quando terminar, pode usar o sofá para descansar antes de ir para o outro trabalho. Fernanda o encarou como se ele tivesse falado em chinês. Gabriel deu-lhe as costas e caminhou em direção ao quarto, mas parou no meio do corredor. Algo tinha mudado naquele apartamento, e ele tinha a estranha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Nas semanas seguintes, Gabriel encontrou-se prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como Fernanda organizava seus livros por autor e não apenas por tamanho. Como ela sempre deixava uma xícara de café fresco na mesa de seu escritório, ainda que ele nunca tivesse pedido. A delicadeza com que manuseava seus objetos pessoais. Era uma manhã de sexta-feira quando ele decidiu quebrar a rotina. Fernanda, chamou-a enquanto ela lustrava a mesa de jantar de mogno. Você gosta de ler? Ela parou, o pano suspenso no ar. Senhor? Livros. Você gosta de ler?
Gabriel estava apoiado na moldura da porta, ainda vestindo o roupão de seda azul marinho. Sim, gosto muito. Sua voz carregava uma melancolia que ele não soube identificar. Quando tenho tempo? Que tipo de livro? Fernanda hesitou como se a pergunta fosse uma armadilha. Romance, principalmente. E livros sobre educação. Educação? Eu queria ter sido professora, confessou, voltando a polir a mesa com mais vigor. Mas tive que parar de estudar no segundo ano do ensino médio. Gabriel sentiu aquela sensação estranha no peito novamente. Por quê? Minha mãe ficou doente, fibromialgia. Alguém precisava trabalhar. Ela falou como quem relata o tempo. Um fato simples, sem autocomiseração. Gabriel admirou essa força silenciosa. E seus sonhos? Você não pensa em voltar a estudar? Fernanda finalmente parou de limpar e o encarou. Havia algo desafiador em seus olhos. Sonhos são luxo, Sr. Gabriel. Quem nasce em Cidade Tiradentes aprende cedo que sobrevivência vem primeiro. A resposta o atingiu como um soco. Gabriel nunca havia pensado na sobrevivência. Sempre soube que teria tudo garantido. Pela primeira vez na vida, sentiu vergonha de seu privilégio. Ah, se eu te dissesse que acredito que nunca é tarde para sonhar. Fernanda sorriu, mas havia tristeza na expressão. Com todo respeito, Sr. Gabriel, é fácil falar de sonhos quando se tem uma cobertura nos jardins. Gabriel abriu a boca para responder, mas Dona Carmen, a cozinheira, apareceu na sala. Sr. Gabriel, sua mãe está no telefone. Diz que é urgente. Ele suspirou. Helena Oliveira e suas urgências, sempre relacionadas a eventos sociais ou críticas sobre sua vida pessoal. Diga que ligo depois. Ela insistiu que é sobre a reunião de amanhã com os investidores japoneses. Gabriel olhou uma última vez para Fernanda, que já havia retomado o trabalho como se a conversa nunca tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Ele podia sentir. Gabriel não conseguia tirar Fernanda de seus pensamentos. Durante a reunião com os investidores japoneses, enquanto discutiam um empreendimento de luxo em Alphaville, ele se pegou imaginando como seria a vida em Cidade Tiradentes. Na festa de lançamento da nova linha de carros importados de um amigo em Moema, ele observava as mulheres cobertas de joias e pensava na simplicidade honesta de Fernanda. Foi seu João, o porteiro, quem lhe deu a informação que mudaria tudo. Senhor Gabriel, disse o homem de 58 anos, que trabalhava no prédio há 12 anos. Posso falar uma coisa? Gabriel parou no lobby. Seu João sempre fora discreto, jamais se intrometendo na vida dos moradores. Claro, seu João. É sobre a Fernanda. Ela anda parecendo mais cansada que o normal. Você a conhece bem? Ela sempre para conversar comigo. Moça educada, trabalhadora. Seu João baixou a voz. A mãe dela piorou, senhor. Fibromialgia. Os médicos do SUS disseram que precisava de fisioterapia especializada. Mas é cara. Gabriel sentiu o estômago apertar. Como você sabe disso? Ela estava chorando aqui no lobby na semana passada, depois que saiu do senhor. Disse que não sabia mais o que fazer, que os remédios estão ficando mais caros e a mãe sofrendo cada vez mais. Gabriel subiu no elevador com a mente fervilhando. Fernanda nunca havia mencionado que a situação da mãe havia piorado. Continuava trabalhando com a mesma eficiência, mantendo a mesma postura profissional. Naquela noite, ele fez algo que nunca havia feito. Pesquisou sobre fibromialgia na internet. Leu sobre a dor crônica, sobre como a doença afetava a qualidade de vida, sobre os tratamentos disponíveis. Descobriu que fisioterapia especializada podia fazer uma diferença significativa, mas custava entre R$500 e R$800 por sessão. Para ele, o valor era insignificante. Para Fernanda era impossível. Gabriel fechou o laptop e olhou pela janela para a cidade iluminada. Lá embaixo, São Paulo pulsava com seus contrastes brutais. Arranha-céus luxuosos ao lado de favelas, riqueza extrema convivendo com pobreza absoluta. E ele, pela primeira vez, sentia o peso dessa desigualdade. Mas o que poderia fazer sem ofender o orgulho de Fernanda? Ela havia deixado claro que não aceitaria caridade. Foi então que teve uma ideia. Gabriel passou o fim de semana arquitetando seu plano. Na segunda-feira de manhã, liga para Dr. Roberto Mendes, ortopedista renomado e amigo da família.
Roberto, preciso de um favor. Claro, Gabriel. O que precisa? Você conhece algum fisioterapeuta competente que atenda pelo SUS ou tenha algum programa social? Houve uma pausa. Isso é muito específico. Posso perguntar por quê? Gabriel hesitou. É para uma pessoa importante para mim. Dr. Roberto riu. Finalmente arranjou uma namorada? Sua mãe vai ficar aliviada. Não é bem assim. Gabriel sentiu o rosto esquentar. É complicado. Entendo. Deixa comigo. Tenho uma colega, doutora Sofia, que faz um trabalho voluntário em uma clínica na Zona Leste. Vou conversar com ela. Roberto precisa parecer completamente legítimo. A pessoa não pode saber que parti de mim. Gabriel, que diabos você está tramando? Estou tentando ajudar alguém sem ofender seu orgulho. Doutor. Roberto ficou em silêncio por um momento. Você está se apaixonando, não está? Gabriel não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Na terça-feira, o plano estava em movimento. Dr. Roberto ligou de volta. Está feito. Doutora Sofia vai ligar para... Qual é o nome completo da pessoa? Maria Silva, mora em Cidade Tiradentes. Ela vai ligar hoje à tarde dizendo que foi selecionada para um programa piloto de fisioterapia gratuita para pacientes com fibromialgia. 3 sessões por semana por 6 meses. E se ela desconfiar? Gabriel, você subestima a falta de recursos do SUS. Programas assim surgem o tempo todo, financiados por ONGs ou universidades. Vai ser totalmente crível. Gabriel desligou o telefone com o coração acelerado. Sentia-se como um adolescente planejando uma travessura, mas também experimentava algo novo, a alegria genuína de poder ajudar alguém sem esperar nada em troca. Na quinta-feira de manhã, Fernanda chegou com uma energia diferente. Seus olhos brilhavam de uma forma que Gabriel nunca havia visto. Senhor Gabriel, disse ela, quase sem conseguir conter a emoção. Aconteceu uma coisa incrível. Gabriel fingiu interesse casual. O que foi? Ligaram para minha mãe ontem. Uma doutora de uma clínica. Ela foi selecionada para um programa de fisioterapia gratuita. 6 meses, 3 vezes por semana. Isso é ótimo, Fernanda. O senhor não entende, ela disse, os olhos marejando. Minha mãe não dorme direito há 2 anos por causa da dor. E agora? Ela pausou, tentando controlar a emoção. Desculpe, senhor. Não devia estar falando sobre isso. Por que não? Porque o senhor tem coisas mais importantes para se preocupar. Gabriel a observou secando os olhos com as costas da mão, tentando voltar à postura profissional. Algo se partiu dentro dele. Fernanda? Sim, senhor. Sua felicidade não é menos importante que a de qualquer pessoa. Ela o encarou, surpresa com a intensidade em sua voz. E quero que saiba, continuou Gabriel, que você pode falar comigo sobre qualquer coisa. Não sou apenas seu patrão. Então o que é? A pergunta saiu em um sussurro. Gabriel abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair, porque a verdade era assustadora demais para ser dita em voz alta. A verdade era que ele estava se apaixonando por ela. O apartamento havia se tornado um lugar diferente nas últimas semanas. Gabriel começou a trabalhar mais de casa, criando desculpas para estar presente quando Fernanda estava lá. Conversas casuais se tornaram mais longas, mais íntimas. Ele descobriu que ela tinha uma risada contagiante quando relaxava a guarda, que conhecia mais sobre literatura brasileira do que muitos de seus amigos formados em universidades caras. Era uma tarde chuvosa de março, quando a barreira final caiu. Gabriel estava em seu escritório, tentando se concentrar em planilhas financeiras, quando ouviu Fernanda cantarolando baixinho na sala. A melodia era suave, melancólica. Ele se levantou e a encontrou organizando sua estante de livros, perdida em pensamentos. — Que música é essa? Perguntou. Fernanda se sobressaltou, quase derrubando um exemplar de Machado de Assis. — Desculpe, senhor. Não percebi que estava cantando. — Não precisa se desculpar, é bonita. Minha mãe cantava para mim quando era criança, disse Fernanda com um sorriso nostálgico, quando ela ainda conseguia dormir direito. Gabriel se aproximou, notando como a luz cinzenta da tarde filtrada pelas janelas criava um halo suave ao redor de Fernanda. Ela estava usando um vestido simples azul marinho, o cabelo preso em um coque frouxo
que deixava algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Como ela está? Com a fisioterapia? O rosto de Fernanda se iluminou. Muito melhor. A doutora Sofia é um anjo. Minha mãe já consegue dormir algumas noites inteiras. Ontem, ela até cozinhou um bolo. Fernanda pausou, olhando diretamente para Gabriel. É estranho como às vezes a vida nos surpreende com coisas boas quando menos esperamos. Gabriel sentiu o peito apertar. Se ela soubesse... Fernanda, disse ele se aproximando mais. Posso te fazer uma pergunta, pessoal? Ela assentiu, embora uma sombra de cautela tenha passado por seus olhos. Você já foi apaixonada? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Fernanda corou intensamente, suas mãos brincando nervosamente com a lombada do livro. Por que o senhor quer saber? Curiosidade, mentiu Gabriel. Você nunca fala sobre sua vida pessoal, porque não é apropriado. E se eu disser que não me importo com o que é apropriado? Fernanda o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Uma vez, admitiu finalmente, no ensino médio, um garoto da minha sala. Ela sorriu tristemente. Ele era inteligente e queria ser advogado. Quando parei de estudar, ele seguiu em frente. E você não ficou ressentida. Ressentida? Fernanda pareceu genuinamente surpresa. Por quê? Ele fez a escolha certa. Eu que não podia acompanhar. Gabriel sentiu uma onda de raiva pelo garoto desconhecido que havia abandonado Fernanda quando ela mais precisava de apoio. Ele deveria ter ficado. Deveria ter encontrado uma forma de ajudar. Senhor Gabriel, disse Fernanda suavemente, nem todo mundo nasce com a obrigação de salvar os outros. E se eu quisesse? As palavras saíram antes que Gabriel pudesse se controlar. Quisesse o quê? Salvar você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda o encarou com os olhos arregalados, o livro finalmente escorregando de suas mãos e caindo no chão com um baque surdo. Senhor Gabriel, eu... Não me chame de Senhor Gabriel. Ele interrompeu, sua voz áspera de emoção. Não quando estamos assim, sozinhos. Eu não entendo o que está acontecendo. Gabriel deu mais um passo em direção a ela, tão perto que podia sentir o perfume suave que ela usava. Uma fragrância simples que o deixava tonto. Eu também não, admitiu. Mas sei que você mudou tudo na minha vida. Fernanda balançou a cabeça, recuando até as costas tocarem a estante. Isso não pode estar acontecendo. Por que não? Porque ela gesticulou procurando palavras. Porque eu sou sua funcionária. Porque somos de mundos diferentes. Porque você sente o mesmo que eu, Gabriel terminou. Fernanda fechou os olhos com força, como se tentasse bloquear a realidade. Isso não pode dar certo. Por que não deixamos o tempo decidir? Quando ela abriu os olhos, havia lágrimas neles. Gabriel, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ele levantou a mão hesitante e tocou levemente o rosto dela. Estou dizendo que me apaixonei por você. A confissão pairou no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram tensos e carregados de uma energia eletrizante. Gabriel e Fernanda se moviam pela casa como dois ímãs que se atraem e se repelem simultaneamente. Conversas eram mais curtas, mas os olhares duravam mais tempo. Os silêncios eram carregados de palavras não ditas. Fernanda tentava manter a distância profissional, mas Gabriel conseguia ver nos pequenos gestos, a maneira como ela se demorava ao servir seu café, como sorria quando achava que ele não estava olhando, que lutava contra os mesmos sentimentos. Foi em uma sexta-feira, quando uma tempestade típica de São Paulo castigava a cidade, que as barreiras finalmente ruíram. Gabriel estava na varanda, observando a chuva intensa que transformava a cidade em uma aquarela borrada. O vento forte fazia as cortinas dançarem, e o som dos pingos contra o vidro criava uma sinfonia melancólica. Senhor Gabriel, a voz de Fernanda o fez se virar. Terminei por hoje, o senhor precisa de mais alguma coisa? Ela estava parada na porta da varanda, hesitante. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele não vira antes. Não consegue ir embora com essa chuva, disse Gabriel. Fica até passar. Fernanda hesitou. Não é apropriado. Fernanda,
Gabriel se virou completamente para ela. Desde quando você se preocupa tanto com o que é apropriado? Ela entrou na varanda, mantendo distância segura. Desde que as coisas ficaram complicadas. Complicadas como? Fernanda não respondeu imediatamente. Em vez disso, se aproximou da janela, observando a tempestade. Gabriel podia ver seu reflexo no vidro, a expressão pensativa, os lábios ligeiramente entreabertos. Você já parou para pensar, disse ela finalmente. Como deve ser estranho para mim. Trabalhar na casa de alguém, conhecer cada canto, cada objeto, cada hábito, e de repente descobrir que essa pessoa o quê? Fernanda se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Que essa pessoa me faz sentir coisas que eu jurei que nunca mais sentiria. O coração de Gabriel disparou. E isso é ruim? É impossível. A voz dela saiu em um sussurro. Gabriel, você mora em uma cobertura nos jardins. Eu moro em um apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. Você tem um closet maior que minha sala. E daí? E daí? Fernanda riu, mas foi um som sem humor. Sua mãe jamais aceitaria. Seus amigos ririam. A sociedade toda. Que se dane a sociedade toda. A intensidade em sua voz a fez parar. Gabriel se aproximou devagar, dando a ela a chance de recuar. Mas Fernanda não se moveu. Fernanda, disse ele, parando a poucos centímetros dela. Você acha que eu me importo com o que minha mãe pensa? Com o que meus amigos dizem? Você deveria. Por quê? Para continuar vivendo essa vida vazia que tenho vivido? Para continuar fingindo que sou feliz em festas chatas com pessoas que não me conhecem de verdade? Fernanda balançou a cabeça. Você não entende. Para você, isso é uma aventura. Para mim, isso é... Isso é o quê? Isso é tudo, ela confessou, a voz quebrando. E isso me apavora. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele levantou as mãos, curvando o rosto dela entre suas palmas. Para mim também é tudo, disse ele. Você me fez perceber que estava apenas existindo, não vivendo. Fernanda fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Isso vai dar errado, murmurou. Talvez, Gabriel admitiu. Mas e se der certo? Um trovão ecoou lá fora, e por um momento eles ficaram apenas ali, no olho da tempestade, segurando um ao outro com os olhos. Foi Fernanda quem se moveu primeiro, se aproximando até seus lábios quase se tocarem. Se fizermos isso, sussurrou ela, não há volta. Eu não quero volta, Gabriel respondeu, e a beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos ainda não acreditassem que estava acontecendo. Depois se aprofundou, carregado de toda a atenção e desejo acumulados nas últimas semanas. Fernanda passou os braços ao redor do pescoço dele, e Gabriel a puxou mais para perto, como se quisesse garantir que ela era real. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Fernanda apoiou a testa na dele, os olhos ainda fechados. Meu Deus, sussurrou. O que nós fizemos? Paramos de fingir, respondeu Gabriel. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro da varanda havia uma calmaria que nenhum dos dois havia sentido em muito tempo. Fernanda abriu os olhos e sorriu. Um sorriso real, sem as barreiras que sempre mantinha erguidas. E agora? Gabriel beijou sua testa suavemente. Agora descobrimos juntos. Mas nenhum dos dois sabia que Helena Oliveira estava naquele exato momento decidindo fazer uma visita surpresa ao filho no dia seguinte. O sábado de manhã nasceu limpo e dourado após a tempestade da véspera. Gabriel acordou com uma sensação que não experimentava há anos. Felicidade genuína. Os acontecimentos da noite anterior pareciam um sonho bom demais para ser verdade, mas a memória do beijo, do toque suave de Fernanda, estava gravada em cada fibra do seu ser. Ele estava na cozinha, preparando café e pensando em como abordar a situação quando Fernanda chegasse na segunda, quando a campainha tocou. Eram 8:30 da manhã. Ninguém visitava Gabriel nesse horário, especialmente aos sábados. Gabriel, abre essa porta imediatamente. A voz de Helena Oliveira cortou o ar como uma lâmina. Gabriel sentiu o estômago desabar. Aos 54 anos, Helena mantinha a postura aristocrática que cultivara desde que se casara com o fundador da construtora Oliveira.
cabelos loiros perfeitamente escovados, terninho Chanel, bolsa Hermès. Cada detalhe de sua aparência gritava dinheiro e status. Mãe. Gabriel abriu a porta, tentando disfarçar a irritação. O que faz aqui tão cedo? Preciso falar com você. Helena entrou sem ser convidada, os olhos analisando o apartamento como um detector de mentiras. E não me diga que ainda está dormindo às 8:30 da manhã. Não estava dormindo. Estava o quê? Helena parou no meio da sala, notando 2 xícaras de café na mesa de centro. Você tem companhia? Gabriel seguiu o olhar dela e maldisse internamente. Na pressa de responder à porta, havia esquecido as xícaras que preparara instintivamente. Uma para ele, outra por hábito, pensando em Fernanda. Não, 2 são da ontem à noite. Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Gabriel, você nunca foi bom mentiroso. Antes que ele pudesse responder, o som de chaves na fechadura ecoou pelo apartamento. Gabriel sentiu o sangue gelar. Era sábado. Fernanda havia esquecido uma bolsa na cesta e vim buscar. Senhor Gabriel. A voz de Fernanda chegou do hall. Desculpe incomodar no fim de semana, mas esqueci. Ela parou na entrada da sala, paralisada ao ver Helena. Por um momento que pareceu eterno, as 3 pessoas se olharam em silêncio absoluto. Helena estudou Fernanda de cima a baixo, o jeans simples, a blusa básica branca, o cabelo solto nos ombros. Depois olhou para Gabriel, notando como ele ficara tenso, como evitava seu olhar. Fernanda, não é? Helena quebrou o silêncio, sua voz perigosamente doce. A diarista. Sim, senhora. Fernanda manteve a cabeça erguida, embora Gabriel pudesse ver suas mãos tremendo ligeiramente. Vim apenas buscar minha bolsa. Claro. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Gabriel, você não vai apresentar sua funcionária? Gabriel sentiu a armadilha se fechando. Mãe, a Fernanda só veio... Já me apresentei, obrigada. Fernanda interrompeu, dirigindo-se rapidamente ao sofá, onde havia deixado a bolsa. Com licença. Não tão depressa. Helena deu um passo, bloqueando a saída. Na verdade, que sorte você estar aqui. Estava justamente querendo falar com você. Gabriel viu o perigo nos olhos da mãe. Mãe, isso não é necessário. Claro que é. Helena ignorou o filho, focando toda sua atenção em Fernanda. Sabe, querida, tenho recebido alguns comentários interessantes sobre você. Que tipo de comentários? Fernanda perguntou, embora sua voz permanecesse firme. Que você tem sido particularmente dedicada ao seu trabalho aqui. Que tem passado mais tempo que o necessário. Que meu filho parece diferente desde que você começou a trabalhar para ele. Gabriel deu um passo à frente. Mãe, chega. Não, Gabriel. Deixa ela responder. Helena cruzou os braços. O que acha que está fazendo, Fernanda? Meu trabalho, senhora. Apenas seu trabalho? Helena tilted a cabeça. Porque tenho a impressão de que você tem aspirações que vão além de limpar apartamentos. A acusação pairou no ar como veneno. Gabriel viu Fernanda empalidecer, mas ela não recuou. Se a senhora tem algo a dizer, diga claramente. Helena sorriu, um sorriso predatório. Muito bem. Acho que você está se aproveitando da bondade ingênua do meu filho. Acho que viu uma oportunidade e decidiu agarrar. Mãe! Gabriel explodiu. Como ousa o quê? Proteger meu filho de uma aventureira? O silêncio que se seguiu foi devastador. Fernanda olhou para Gabriel, depois para Helena, e algo se quebrou em seus olhos. A senhora está certa, disse ela, a voz perigosamente calma. Eu deveria ter ficado no meu lugar. Fernanda, não. Gabriel se aproximou, mas ela levantou a mão, o interrompendo. Não, Gabriel. Sua mãe tem razão. Nós somos de mundos diferentes. E eu... Sua voz tremeu por um momento. Eu fui idiota em pensar que isso poderia funcionar. Gabriel sentiu o coração se estilhaçar ao ver Fernanda pegar a bolsa e se dirigir à porta. Fernanda, espera! Ela parou na porta sem se virar. Segunda-feira venho buscar minhas coisas. E... Obrigada, Sr. Gabriel. Por tudo. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou como um tiro. Gabriel se virou para a mãe, os olhos ardendo de fúria. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito, Helena replicou aparentemente impassível.
Sou sua mãe, e aquela garota... Aquela garota, Gabriel interrompeu, a voz baixa e perigosa. É a melhor pessoa que já conheci na vida. Helena estudou o rosto do filho e, pela primeira vez, percebeu a profundidade do que havia destruído. Meu Deus, sussurrou. Você está realmente apaixonado por ela. Gabriel não respondeu. Caminhou até a janela, olhando para a rua onde Fernanda já havia desaparecido. Gabriel, Helena tentou uma abordagem mais suave. Filho, você não entende. Pessoas como ela... Pessoas como ela o quê? Gabriel se virou e Helena recuou diante da intensidade em seus olhos. Pessoas honestas, trabalhadoras, que lutam todos os dias sem reclamar. Pessoas que querem se aproveitar da nossa posição. Nossa posição? Gabriel riu amargamente. Que posição, mãe? A de pessoas vazias que só sabem julgar os outros? Helena pareceu como se tivesse levado um tapa. Gabriel, você está sendo injusto. Injusto? Gabriel se aproximou da mãe. Sabe o que é injusto? É Fernanda trabalhar 12 horas por dia para cuidar da mãe doente. É ela nunca ter tido a chance de terminar os estudos. É você que nunca trabalhou um dia na vida ter a audácia de chamá-la de aventureira. Helena ficou em silêncio por um longo momento. E o que pretende fazer? Perguntou finalmente. Gabriel olhou para a porta por onde Fernanda havia saído. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O que significa isso? Gabriel se virou para a mãe e Helena viu uma determinação que nunca tinha visto nos olhos do filho. Significa que escolho ela. E se você não consegue aceitar isso, então perdeu um filho hoje. O domingo passou como um borrão cinzento para Gabriel. Ele ligou para Fernanda incontáveis vezes, mas ela não atendia. Foi até o endereço que tinha de Cidade Tiradentes, mas o porteiro disse que ela havia saído cedo e não voltara. Gabriel passara a noite acordado, repassando cada palavra da cena com sua mãe, odiando-se por não ter defendido Fernanda com mais veemência no momento. A imagem dela saindo de seu apartamento, o orgulho ferido, a dignidade mantida mesmo na dor, o assombrava. Na segunda-feira de manhã, ele estava esperando quando o elevador se abriu. Fernanda entrou no apartamento com a postura profissional de sempre. Mas Gabriel conseguia ver a frieza em seus olhos, a maneira como evitava olhar diretamente para ele. Vim buscar minhas coisas, disse ela, indo direto ao armário onde guardava produtos de limpeza e alguns pertences pessoais. Fernanda, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ela mantinha as costas para ele, organizando objetos em uma sacola plástica. Sua mãe deixou a situação bem clara. Minha mãe estava errada. Sua mãe estava certa. Fernanda finalmente se virou e Gabriel viu que ela havia chorado. Eu me esqueci do meu lugar. Não diga isso. Por que não? É a verdade. Fernanda passou por ele, dirigindo-se à sala para pegar uma caneca que às vezes usava. Eu sou sua diarista, Gabriel. Você é meu patrão, ponto final. Gabriel bloqueou sua passagem. Você sabe que é muito mais que isso. Sei? Fernanda riu amargamente. O que eu sei é que quando sua mãe apareceu, você não disse uma palavra para me defender. A acusação o atingiu como um soco, porque era verdade. Ele havia congelado, paralisado entre o amor por Fernanda e o medo de confrontar sua mãe. Você tem razão, admitiu. Eu fui um covarde, mas deixa eu consertar isso. Como? Gabriel respirou fundo. Casa comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Você perdeu o juízo? Nunca estive mais lúcido na vida. Gabriel. Fernanda balançou a cabeça. Você não pode estar falando sério. Estou. Gabriel se aproximou, mas respeitou a distância que ela mantinha. Estou falando mais sério do que jamais falei sobre qualquer coisa na vida. Você me conhece há 2 meses. E? Meus pais se conheceram há 30 anos e nunca foram felizes juntos. Tempo não é sinônimo de certeza. Fernanda apoiou-se na parede, como se precisasse de apoio. Você não entende. Não é só sobre nós dois. É sobre seus amigos, sua família, seu mundo. Que se dane meu mundo. Gabriel interrompeu com uma intensidade que a fez parar. Fernanda, você me fez perceber que eu estava desperdiçando minha vida. Que estava vivendo como um fantasma.
fingindo que era feliz com uma existência vazia. E você acha que eu sou a solução para isso? Acho que você é a pessoa com quem quero descobrir quem eu realmente posso ser. Fernanda fechou os olhos, e Gabriel viu que ela estava lutando contra as próprias emoções. Gabriel, eu não posso ser seu projeto de redenção. Não é isso. Você não entende. Gabriel se aproximou mais. Não quero te salvar, Fernanda. Quero que você me salve. Quando ela abriu os olhos, havia lágrimas neles. Sua mãe nunca vai aceitar. Então ela que escolha. Você ou eu? E se ela escolher não aceitar? Gabriel não hesitou. Então eu escolho você. Fernanda o estudou por um longo momento, procurando por qualquer sinal de dúvida em seus olhos. Você está disposto a perder tudo por mim? Fernanda, Gabriel curvou o rosto dela entre suas mãos. Sem você eu não tenho nada para perder. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o momento. O nome Helena Oliveira piscava na tela. Fernanda viu o nome e deu um passo atrás. Atende. Fernanda. Atende, Gabriel. Sua mãe está ligando. Gabriel olhou para o telefone e depois para Fernanda. Com um movimento deliberado, ele rejeitou a chamada e desligou o aparelho. Pronto, escolhi. O gesto simples teve mais impacto que 1000 palavras. Fernanda olhou para o telefone desligado, depois para Gabriel, e algo em sua expressão mudou. Se fizermos isso, disse ela lentamente, vai ser difícil. Mais difícil do que você imagina. Eu sei. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que você está passando por uma crise. Deixa elas falarem. Sua mãe vai tornar nossa vida um inferno. Ela pode tentar. Fernanda deu um passo em direção a ele. E se um dia você se arrepender? Se acordar e perceber que cometeu um erro? Gabriel sorriu pela primeira vez desde sábado. Fernanda, o único erro que posso cometer é deixar você ir embora agora. Ela o estudou por mais um momento, então suspirou profundamente. Você é louco. Por você? Completamente. Fernanda finalmente sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então somos dois. Gabriel a puxou para seus braços, sentindo como se conseguisse respirar novamente pela primeira vez em dias. Ah, isso é um sim. Isso é um vamos ver como explico para minha mãe que vou me casar com meu patrão. Gabriel riu, beijando sua testa. Deixa comigo, tenho experiência com mães complicadas. Mas nem Gabriel nem Fernanda sabiam que Helena Oliveira não pretendia desistir facilmente e que a verdadeira batalha estava apenas começando. 2 semanas se passaram desde que Gabriel havia desligado o telefone na cara da mãe. Helena tentara ligar diversas vezes, mandara mensagens até aparecera no prédio, mas Gabriel instruíra seu João a não deixá-la subir. Gabriel e Fernanda estavam navegando por águas desconhecidas. Ela havia aceitado reduzir suas horas de trabalho de limpeza para apenas meio período, o que Gabriel insistiu em compensar financeiramente, embora ela resistisse à ideia. Não é caridade, ele argumentava. É investimento no nosso futuro. Quero que você tenha tempo para voltar a estudar. Foi em uma tarde de quinta-feira, quando estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol tingir São Paulo de dourado, que Gabriel tomou a decisão que vinha gestando há dias. Fernanda, disse ele, pegando sua mão, preciso te falar uma coisa. Ela se virou para ele, notando a seriedade em sua voz. Sobre nós. Sobre o que queremos construir juntos. Gabriel, deixa eu terminar. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Sei que quando falei de casamento da outra vez parecia loucura, e talvez seja mesmo, mas não consigo parar de pensar nisso. Fernanda sentiu o coração acelerar. Não é só sobre provar algo para minha mãe ou para a sociedade, continuou Gabriel. É sobre o fato de que, pela primeira vez na vida, sei exatamente o que quero. E o que quero é construir uma vida com você. Gabriel, nós mal começamos a nos conhecer de verdade. E quantos casais se conhecem há anos e ainda são estranhos um para o outro? Gabriel se levantou andando nervosamente pela varanda. Fernanda, em 2 meses, você me fez questionar tudo o que pensava sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa. Isso não pode ser coincidência. Fernanda o observou, vendo a paixão genuína em seus olhos, mas também o medo.
Do que você está com medo? Perguntou ela suavemente. Gabriel parou de andar. De que você perceba que pode encontrar alguém melhor. A resposta a surpreendeu. Melhor como? Alguém que não venha com toda essa bagagem. Mãe controladora, dinheiro que pode ser mais fardo que bênção, um mundo que vai te julgar constantemente. Fernanda se levantou e foi até ele. Gabriel, olha para mim. Ele obedeceu, e ela viu a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Você acha que eu me apaixonei pelo seu dinheiro? Pela sua posição social? Não, mas eu me apaixonei por você, ela interrompeu. Pelo homem que se preocupa quando eu estou cansada, que lembra como eu gosto do café, que fica indignado quando alguém me trata mal, que sonha em fazer diferença no mundo ao invés de só herdar a empresa do pai. Gabriel sentiu algo se soltar em seu peito. Então você consideraria? Consideraria o que, exatamente? Gabriel respirou fundo e, para surpresa de Fernanda, se ajoelhou ali mesmo na varanda. Fernanda Silva, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Quer casar comigo? Fernanda arfou, as mãos voando para o rosto. Gabriel, levanta, você está louco? Completamente. Por você. Ele permaneceu ajoelhado. Sei que não tenho anel ainda, que não é o pedido romântico que você merece, mas não conseguia esperar mais. Você tem certeza absoluta do que está fazendo? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que quero construir uma vida contigo. Tenho certeza de que, se você disser não, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Fernanda olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que havia se transformado nas últimas semanas, que havia escolhido o amor em vez da conveniência, que estava disposto a enfrentar o mundo por ela. Gabriel, antes de responder, ele interrompeu. Preciso te contar uma coisa. Fernanda sentiu um frio na barriga. O quê? A fisioterapia da sua mãe. Não foi um programa do SUS. A confissão pairou no ar entre eles. Fernanda o encarou, processando as palavras. Como assim? Eu organizei. Pedi para um amigo médico arranjar um fisioterapeuta. Paguei pelo tratamento. O silêncio se estendeu. Gabriel viu uma série de emoções passarem pelo rosto de Fernanda. Surpresa, compreensão, raiva. Por que está me contando isso agora? Porque se vamos nos casar não pode haver segredos entre nós, e porque você merece saber a verdade antes de tomar sua decisão. Fernanda se afastou, caminhando até a balaustrada da varanda. Você mentiu para mim. Sim. Durante semanas. Sim. Por quê? Gabriel se levantou, mas manteve distância. Porque vi sua mãe sofrendo e não conseguia ficar de braços cruzados. E porque sabia que você não aceitaria ajuda direta. Então decidiu me enganar. Decidi ajudar da única forma que você permitiria. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Mais alguma coisa que devo saber? Perguntou finalmente. Não. Te prometo. Ela se virou para ele. Gabriel, você não entende. Não é sobre o dinheiro ou a ajuda. É sobre você ter mentido para mim. Eu sei. E me desculpa. Mas se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Porque sua mãe está melhor. E isso é o que importa. Fernanda estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de que ele não entendia a gravidade do que havia feito. Se disser sim, disse ela lentamente, como vou saber quando você está sendo honesto comigo? Porque te prometo que nunca mais vou te esconder nada, mesmo que doa, mesmo que seja difícil de ouvir. E sua mãe? O que tem ela? Gabriel, ela vai mover céus e terra para nos separar. Você sabe disso. Então enfrentamos juntos. Fernanda respirou fundo, olhando mais uma vez para a cidade. Depois, se virou para Gabriel com um pequeno sorriso nos lábios. Você realmente é impossível. Isso é um sim? Isso é um sim, mas temos que comprar um anel decente, porque não vou contar para minha mãe que meu noivo me pediu em casamento sem anel. Gabriel a pegou nos braços, girando-a no ar enquanto ria. Te amo, Fernanda Silva. Eu também te amo, Gabriel Oliveira. Quando ele a colocou no chão, estavam ambos sorrindo. Mas nenhum dos dois viu Helena Oliveira no apartamento do andar inferior, observando a cena através de binóculos que havia pedido emprestado a uma vizinha.
A guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. O pedido de casamento havia sido aceito. Fernanda dormia serenamente ao seu lado. Ela havia ficado pela primeira vez no apartamento e o futuro finalmente parecia brilhante. Essa paz durou exatamente até às 10 horas, quando a campainha tocou insistentemente. Gabriel se levantou, vestindo um roupão, e foi atender. Fernanda acordou com o barulho, preocupada. Gabriel! Gabriel! Abre essa porta imediatamente! A voz de Helena ecoava pelo corredor. Fernanda sentou na cama, puxando o lençol para se cobrir. Ela não vai desistir, vai? Murmurou. Gabriel voltou ao quarto. Fica aqui. Vou resolver isso. Não. Se vamos enfrentar isso, enfrentamos juntos. Gabriel abriu a porta para encontrar Helena, acompanhada de um homem de terno que ele não reconheceu. Mãe? Quem é esse? Entre, Dr. Silveira. Helena disse ao homem, ignorando Gabriel. Gabriel, nós precisamos conversar. Agora. Gabriel bloqueou a entrada. Não é um bom momento. Imagino que não seja. Helena replicou friamente, considerando que sua amiguinha está aí dentro. Fernanda não é minha amiguinha. É minha noiva. Helena palideceu. Sua o quê? Ouviu direito, nós vamos nos casar. O homem de terno se adiantou. Senhor Oliveira, meu nome é Dr. Silveira. Sou advogado especialista em direito de família. Gabriel olhou do advogado para sua mãe. Que diabos! Dr. Silveira me explicou algumas questões legais muito interessantes sobre heranças e patrimônio familiar. Helena disse, entrando no apartamento sem ser convidada. Questões que você deveria conhecer antes de tomar decisões precipitadas. Fernanda apareceu na porta do quarto, vestindo uma das camisas de Gabriel sobre a própria roupa. Senhor Gabriel, tudo bem? Helena olhou para ela com desdém. Ah, que conveniente! A interessada principal. Mãe! Gabriel se colocou entre Helena e Fernanda. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Helena riu amargamente. Gabriel, você tem ideia do que está fazendo? Do que está arriscando? Doutor. Silveira abriu uma pasta. Senhor Oliveira, como herdeiro único da construtora Oliveira, você tem certas responsabilidades legais. Não quero ouvir, Gabriel o interrompeu. Deveria, Helena replicou. Porque se casar com essa pessoa, você pode perder tudo. Fernanda deu um passo à frente. Como assim? Helena sorriu, um sorriso venenoso. Querida, você não sabia? O testamento do pai do Gabriel tem algumas cláusulas muito específicas sobre casamentos inadequados. Gabriel sentiu o sangue gelar. Que cláusulas? Dr. Silveira consultou seus papéis. Seu pai, visionariamente, incluiu uma disposição que permite ao conselho da empresa questionar a capacidade de sucessão do herdeiro em caso de união que possa comprometer a reputação ou estabilidade da empresa. Isso é absurdo, Gabriel explodiu. É legal, Helena replicou. O conselho já foi informado da situação. Fernanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Vocês fizeram uma reunião sobre mim? Sobre a situação, Helena corrigiu. E eles estão preocupados. Uma diarista como herdeira de uma das maiores construtoras de São Paulo? Imagine os comentários dos clientes, dos investidores. Chega, Gabriel rugiu. Saiam da minha casa, agora. Gabriel, Dr. Silveira tentou uma abordagem mais diplomática. Entendo que há sentimentos envolvidos, mas pense racionalmente. Você pode ter qualquer mulher. Por que escolher justamente uma que vai custar sua herança? Gabriel olhou para Fernanda e viu que ela estava pálida, tremendo. Porque a amo. Amor. Helena cuspiu a palavra como se fosse algo sujo. Gabriel, você tem 31 anos, não 18. Pare de romantizar a situação. A situação... Gabriel se aproximou da mãe, a voz baixa e perigosa. É que encontrei a mulher da minha vida. E se vocês acham que vou abrir mão dela por causa de dinheiro, não me conhecem. Helena estudou o rosto do filho e viu uma determinação que a assustou. Gabriel, disse ela, mudando de tática, pense na Fernanda. Você quer mesmo colocá-la nessa posição? Fazer dela um alvo? Porque é isso que vai acontecer.
Cada pessoa da nossa classe social vai estar observando, julgando, esperando que ela cometa um erro. Fernanda finalmente encontrou sua voz. Senhores, posso falar? Todos se viraram para ela. Fernanda respirou fundo, erguendo o queixo. Dona Helena tem razão em uma coisa. Eu não nasci nesse mundo. Não sei como usar garfo de peixe. Não falo francês. Nunca estive na Europa. Ela olhou diretamente para Helena. Mas sei uma coisa que aparentemente vocês esqueceram. O que seria? Helena perguntou com condescendência. Sei amar alguém sem querer mudá-lo. Sei apoiar sem controlar. E sei que Gabriel vale muito mais que qualquer herança. Dr. Silveira suspirou. Senhorita, com todo respeito, amor não paga contas. Fernanda sorriu tristemente. Doutor, com todo respeito, o senhor claramente nunca teve que escolher entre amor e dinheiro. Eu escolhi o amor muito antes de conhecer Gabriel. Quando escolhi cuidar da minha mãe ao invés de seguir meus estudos. E faria de novo. Gabriel sentiu o peito se apertar de orgulho e amor. Então, Helena disse lentamente, você está disposta a arruinar a vida dele? Não, Fernanda respondeu com firmeza. Estou disposta a construir uma nova vida com ele. Uma vida baseada em valores reais, não em aparências. Helena e Dr. Silveira trocaram olhares. Muito bem, Helena disse finalmente. Já que palavras não funcionam, talvez números funcionem. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. 80 mil reais. Para você desaparecer da vida do meu filho. O silêncio que se seguiu foi mortal. Gabriel olhou para a mãe com uma mistura de nojo e incredulidade. Você não fez isso. Fiz, e é uma oferta mais que generosa. Fernanda olhou para o envelope, depois para Helena. Quando falou, sua voz estava calma, mas havia aço nela. Dona Helena, a senhora pode guardar esse dinheiro. E quando sair da minha casa, porque agora é minha casa também, quero que se lembre de uma coisa. Tentou comprar a coisa mais preciosa que existe no mundo e descobriu que ela não está à venda. Helena ficou em pé, furiosa. Sua casa? Essa é a casa do meu filho. E ele me escolheu para dividi-la com ele, Fernanda replicou sem se abalar. Gabriel se aproximou da mãe. Mãe, está na hora de você ir embora. Gabriel, se fizer isso... O quê? Vai me deserdar? Vai destruir minha vida. Gabriel sorriu amargamente. Sabe o que descobri, mãe? Você só pode me tirar coisas que não importam realmente. Helena olhou para o filho, vendo o que havia perdido. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo, Gabriel disse, abrindo a porta, é ter demorado tanto para enfrentar você. Helena saiu, seguida pelo advogado. Antes de entrar no elevador, ela se virou para Gabriel. Isso não acabou. Para mim acabou há muito tempo, Gabriel respondeu, fechando a porta. Quando se virou, encontrou Fernanda olhando para ele com os olhos marejados. Tem certeza do que acabou de fazer? Ela perguntou. Gabriel foi até ela, tomando seu rosto entre as mãos. Tenho certeza de que escolhi a mulher certa. Fernanda sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Gabriel, e se ela conseguir mesmo tirar sua herança? Então construiremos nossa própria fortuna. E se for difícil, e se passarmos necessidades? Gabriel a beijou suavemente. Fernanda, já passei necessidade a vida toda. Necessidade de propósito, de amor verdadeiro, de sentir que minha vida tinha significado. Você acabou com todas essas necessidades. O resto é só detalhe. Mas enquanto se beijavam, nenhum dos dois sabia que Helena Oliveira já estava no telefone, colocando em movimento um plano que testaria o amor deles até o limite. Uma semana depois do confronto com Helena, Gabriel e Fernanda tentavam manter uma rotina normal, mas era difícil ignorar os sinais de que a guerra havia escalado. Primeiro, foi a ligação de Dr. Martinez, contador da família há 15 anos. Gabriel, precisamos conversar urgentemente. Sua mãe está questionando algumas transferências recentes da sua conta. Depois, a vizinha do andar superior comentou com Fernanda de forma aparentemente casual. Ouvi dizer que você é a nova assistente do Gabriel. Que interessante. Fernanda contou a Gabriel sobre o comentário durante o jantar. Assistente? Gabriel franziu a testa. Por que ela diria isso? Talvez sua mãe esteja espalhando uma versão editada da nossa história.
Gabriel pegou o telefone. Vou ligar para ela agora mesmo. Não? Fernanda cobriu a mão dele. Isso é exatamente o que ela quer. Nos ver desesperados, reagindo. Então, o que sugere? Fernanda sorriu, mas havia determinação em seus olhos. Que mostremos para todo mundo quem nós realmente somos. Foi assim que, na quinta-feira seguinte, Gabriel e Fernanda apareceram juntos no jantar de caridade do Hospital Sírio-Libanês, evento ao qual a elite paulistana comparecia religiosamente. Gabriel havia hesitado. Tem certeza? Vai ser como entrar na jaula dos leões. Então que entremos juntos, Fernanda havia respondido. Eles chegaram no Copacabana Palace por volta das 8. Fernanda usava um vestido preto simples, mas elegante, que Gabriel havia insistido em comprar, e ela finalmente aceitara. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado, e ela usava apenas brincos de pérola discretos. Está linda, Gabriel murmurou, enquanto o manobrista pegava as chaves do carro. Estou apavorada, ela confessou. Faz de conta que é só mais um dia de trabalho. Só que ao invés de limpar casas, você vai limpar conceitos errôneos. Fernanda riu apesar dos nervos. Você está impossível. O salão principal estava lotado. Gabriel reconheceu rostos familiares, empresários, políticos, socialites, e todos, sem exceção, olharam quando ele entrou com Fernanda. Gabriel! Uma voz feminina ecoou pelo salão. Era Patrícia Morimoto, esposa de um empresário do setor imobiliário. Que surpresa te ver aqui. Gabriel sorriu polidamente. Patrícia, gostaria que conhecesse Fernanda Silva, minha noiva. O silêncio que se seguiu foi quase audível, apesar da música de fundo. Patrícia olhou de Gabriel para Fernanda claramente em choque. Sua noiva? Sim. Fernanda se adiantou, estendendo a mão. Prazer conhecê-la. Patrícia apertou a mão dela mecanicamente, ainda processando a informação. Que maravilha! E você trabalha com o quê, querida? Gabriel abriu a boca para responder, mas Fernanda foi mais rápida. Cuido da casa do Gabriel e estou voltando a estudar pedagogia. A honestidade brutal deixou Patrícia ainda mais desconcertada. Ela claramente esperava uma resposta mais editada. Ah, que interessante. Nos próximos minutos, a notícia se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. Gabriel podia sentir os olhares, ouvir os murmúrios. Mas quando olhava para Fernanda, via que ela mantinha a cabeça erguida, conversando educadamente com quem se aproximava. Foi quando estavam no bar que Carlos Mendoza, um dos clientes mais antigos da construtora, se aproximou. Gabriel, posso falar com você? A sós? Gabriel olhou para Fernanda, que assentiu. Vou ali cumprimentar a organização do evento, disse ela, se afastando diplomaticamente. Carlos esperou ela sair de vista. Gabriel, o que diabos você está fazendo? Estou apresentando minha noiva para meus amigos. Sua diarista, você quer dizer. Gabriel sentiu a mandíbula se contrair. Cuidado, Carlos. Gabriel, somos amigos há anos. Sua mãe me contou tudo. A garota é obviamente uma interesseira. Pare por aí. E você está claramente passando por algum tipo de crise. Talvez devesse procurar ajuda profissional. Gabriel se virou completamente para Carlos. Sabe o que é interessante, Carlos? Fernanda nunca me pediu um centavo. Nunca sugeriu que saíssemos para lugares caros. Nunca comentou sobre minha conta bancária. Comparando com suas ex-esposas, Carlos ficou vermelho. Como ousa? Como ouso falar a verdade? Fernanda vale mais que todas as socialites vazias deste salão juntas. Gabriel, Carlos baixou a voz. Você está destruindo sua reputação e a da empresa. A empresa vai sobreviver. Minha integridade é mais importante. Carlos balançou a cabeça. Você está cego. Mas quando cair a ficha, lembre-se, seus verdadeiros amigos tentaram te avisar. Ele se afastou, deixando Gabriel sozinho no bar. Foi quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Difícil noite? Gabriel se virou para encontrar Dr. Roberto Mendes, o médico que havia ajudado a organizar a fisioterapia para a mãe de Fernanda. Roberto, não esperava te ver aqui. Vim apoiar a causa e para conhecer a famosa Fernanda. Gabriel sorriu pela primeira vez na noite. Ela está ali conversando com a organizadora do evento.
Roberto observou Fernanda por um momento. Bonita e parece inteligente. É as duas coisas. E muito mais. Gabriel, Roberto se virou para ele. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você tem certeza absoluta de que é amor e não, sei lá, síndrome do Salvador? Gabriel considerou a pergunta seriamente. Roberto, se você visse como ela cuida da mãe doente, como trabalha sem reclamar, como me faz rir, ela não precisa ser salva. Se alguma coisa, ela que me salvou. Roberto assentiu. Então foda-se o que os outros pensam. Gabriel riu. Exatamente. Foi quando viram Helena Oliveira entrando no salão. Merda, Gabriel murmurou. Helena varreu o ambiente com os olhos até localizar Gabriel. Então, com a precisão de um míssil teleguiado, caminhou diretamente para Fernanda. Gabriel se apressou a interceptá-la, mas não foi rápido o suficiente. Fernanda, querida, Helena exclamou alto o suficiente para chamar a atenção. Que surpresa te ver aqui. Fernanda se virou e Gabriel viu que ela havia empalidecido. Dona Helena, você está simplesmente deslumbrante. Esse vestido... Gabriel tem bom gosto, não é mesmo? O comentário foi aparentemente elogioso, mas carregado de veneno. Implicava claramente que Gabriel havia comprado o vestido, reforçando a narrativa de que Fernanda era mantida por ele. Fernanda respirou fundo. Na verdade, insisti em pagar o vestido eu mesma, com o dinheiro que ganho trabalhando. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, querida. Admiro sua independência. Gabriel finalmente chegou até elas. Mãe, que surpresa! Gabriel, estava justamente contando para Fernanda como estou animada com o noivado de vocês. Está? Claro. Tanto que já comecei a planejar a festa de noivado. Vai ser no Clube Pinheiros, é claro. Só o melhor para meu filho. Gabriel sentiu a armadilha se fechando. Helena estava criando uma situação onde qualquer objeção faria parecer que ele tinha vergonha de Fernanda. Que gentileza sua, dona Helena, Fernanda disse calmamente. Mas Gabriel e eu preferimos algo mais simples. Simples? Helena riu. Querida, você vai ser uma oliveira. Não existe simples no nosso mundo. Foi então que Fernanda fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu e disse, alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Na verdade, dona Helena, acho que há um mal-entendido. Quando Gabriel e eu nos casarmos, eu vou continuar sendo Fernanda Silva, e ele vai aprender que existe muito mais no mundo, além do que vocês consideram nosso mundo. O silêncio ao redor foi total. Helena ficou momentaneamente sem palavras. Fernanda se virou para Gabriel. Gabriel, estou cansada. Podemos ir para casa? Gabriel assentiu, oferecendo o braço. Enquanto saíam, ele podia sentir os olhares queimando suas costas. No carro, Fernanda finalmente relaxou. Como foi? Perguntou Gabriel. Horrível e libertador ao mesmo tempo. Se arrependeu? Fernanda pegou a mão dele. De estar com você? Nunca. De ter que lidar com esse circo? Todos os dias. Gabriel beijou seus dedos. Vai melhorar. Mas enquanto dirigiam de volta para casa, nenhum dos dois sabia que Helena havia conseguido exatamente o que queria. A garantia de que toda a elite paulistana agora sabia da história e estava tomando partido. A batalha final estava se aproximando. 2 semanas depois do jantar de gala, Gabriel percebeu que algo estava diferente. Clientes antigos da construtora começaram a cancelar contratos sem explicação clara. Fornecedores que antes disputavam para trabalhar com eles, de repente, estavam ocupados demais. E seu próprio assistente havia pedido demissão, alegando nova oportunidade. Era óbvio que Helena estava movendo peças nos bastidores. Gabriel estava em seu escritório tentando contornar o cancelamento de mais um contrato, quando o Dr. Martinez ligou. Gabriel, preciso te ver urgentemente. É sobre as contas da empresa. Eles se encontraram em uma cafeteria discreta na Vila Madalena. Doutor, Martinez parecia nervoso, o que era incomum para o contador meticuloso. Gabriel, sua mãe me procurou ontem, com uma proposta. Que tipo de proposta? Ela quer assumir a presidência interina da empresa, alegando que você está comprometido emocionalmente para tomar decisões estratégicas. Gabriel sentiu o sangue gelar. Ilegalmente.
Com o apoio do conselho, é possível, especialmente se conseguir provar que suas decisões recentes prejudicaram a empresa. E consegue? Doutor, Martinez hesitou. Gabriel, alguns clientes realmente cancelaram contratos, e há rumores no mercado, rumores que ela mesma espalhou. Sim, mas o efeito é real. A empresa está perdendo dinheiro. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. Tem mais, Dr. Martinez continuou. Ela contratou um investigador particular para pesquisar o passado da Fernanda. Gabriel se endireitou na cadeira. Como assim? Procurando qualquer coisa que possa usar contra ela. Dívidas, relacionamentos anteriores, qualquer coisa que possa pintar um quadro desfavorável. E encontrou alguma coisa? Não. Na verdade, é o contrário. O relatório que recebi mostra que Fernanda é exatamente quem parece ser. Trabalhadora, honesta, sem um defeito sequer no passado. Gabriel deveria se sentir aliviado, mas uma intuição ruim o atormentava. Dr. Martinez, por que está me contando isso? Você trabalha para minha família há anos. O contador suspirou. Porque gosto de você, Gabriel. E porque sua mãe me pediu para falsificar algumas informações no relatório. Pediu o quê? Para inventar dívidas, relacionamentos suspeitos, qualquer coisa que pudesse usar para desacreditar Fernanda. Gabriel sentiu uma onda de náusea. E você? Disse que não, por isso estou te contando. Mas, Gabriel, ela vai encontrar outra forma. Sempre encontra. Gabriel voltou para casa em um estado de fúria controlada. Encontrou Fernanda na cozinha preparando o jantar. Ela estava cantarolando baixinho, uma imagem de paz doméstica que contrastava brutalmente com o turbilhão em sua mente. Como foi seu dia? Ela perguntou, se virando para beijá-lo. Fernanda, precisamos conversar. Algo em seu tom a fez parar. O que aconteceu? Gabriel contou tudo. A pressão na empresa, a tentativa de falsificar o relatório, os planos de Helena para assumir o controle. Fernanda ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Gabriel, disse ela finalmente, ela está destruindo sua vida por minha causa. Não, ela está mostrando quem realmente é. Isso não é sustentável. Fernanda se afastou dele, caminhando nervosamente pela cozinha. Você não pode perder tudo por minha causa. Não estou perdendo nada que valha a pena ter. Gabriel, Fernanda explodiu. Sua empresa, sua herança, sua família. Minha família sou eu e você, Gabriel respondeu na mesma intensidade. O resto é só coisas. Não são só coisas, é o trabalho da sua vida. Não, Fernanda, você é o trabalho da minha vida. Fernanda parou, olhando para ele com os olhos marejados. Gabriel, eu não posso ser responsável por destruir tudo que você construiu. Você não está destruindo nada. Está me ajudando a construir algo novo. E se... Fernanda hesitou. E se eu saísse de cena? Temporariamente. Até as coisas se acalmarem. Gabriel a encarou como se ela tivesse enlouquecido. O que está dizendo? Estou dizendo que talvez sua mãe tenha razão. Talvez eu seja um fardo muito pesado para você carregar. Gabriel se aproximou dela, tomando seus ombros. Fernanda Silva, olha para mim. Quando ela obedeceu, ele continuou. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Se minha mãe não consegue ver isso, o problema é dela, não nosso. Mas, Gabriel, não há mas. Te amo. Vou me casar contigo. E se isso significa começar do zero, então é isso que vamos fazer. Fernanda estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de dúvida. Você tem certeza absoluta? Fernanda, quando você entrou na minha vida, eu era um homem perdido, fingindo estar feliz. Agora sei quem sou e o que quero. Como posso não ter certeza? Fernanda finalmente sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Sua mãe não vai desistir. Eu sei. Mas também sei que ela subestima uma coisa. O quê? Gabriel sorriu beijando sua testa. Ela subestima você. Naquela noite, enquanto dormiam abraçados, nenhum dos dois sabia que Helena havia decidido jogar sua carta final e que a manhã seguinte traria a aprovação definitiva para o amor deles. A manhã de sábado começou deceptivamente calma. Gabriel e Fernanda tomavam café na varanda quando o interfone tocou. Senhor Gabriel, disse seu João, tem uma senhora aqui embaixo.
Diz que precisa falar com a Fernanda. É urgente. Fernanda franziu a testa. Eu não estou esperando ninguém. Gabriel pegou o interfone. Seu João, quem é? Ela disse que é Dr. Sofia. Alguma coisa sobre fisioterapia. Fernanda empalideceu. Dr. Sofia era a fisioterapeuta de sua mãe. Manda subir, Gabriel disse, mas já sentia que algo estava errado. Dr. Sofia chegou 5 minutos depois e estava visivelmente nervosa. Fernanda, desculpe incomodar em casa, mas preciso falar com você. Claro, Dr. Sofia, o que aconteceu? É sobre minha mãe? Não exatamente. Dr. Sofia olhou para Gabriel hesitante. É sobre como o tratamento da sua mãe está sendo pago. Gabriel sentiu o estômago afundar. Como assim? Fernanda perguntou. Fernanda, recebi uma ligação ontem, de uma senhora chamada Helena Oliveira. Ela me disse que você sabia que o tratamento da sua mãe estava sendo pago. Privadamente. O silêncio que se seguiu foi mortal. Privadamente, Fernanda repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Dr. Sofia olhou para Gabriel. Senhor Oliveira está pagando todas as sessões há meses. Pensei que você soubesse. Fernanda se virou lentamente para Gabriel, e ele viu sua vida se despedaçando nos olhos dela. Gabriel? Sua voz estava quebrando. O que ela está falando? Gabriel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O senhor não contou para ela? Doutor, Sofia percebeu o erro. Eu pensei... Obrigada, doutor Sofia, Fernanda disse mecanicamente. Pode ir. Depois que a fisioterapeuta saiu, o silêncio no apartamento era ensurdecedor. Fernanda... Gabriel tentou. Não. Fernanda levantou a mão. Não diga nada. Ela caminhou até a janela, as costas para ele. Você me disse que tinha me contado tudo, que não havia mais segredos. Fernanda, eu tentei te contar. Tentou? Ela se virou, e Gabriel viu lágrimas de raiva em seus olhos. Gabriel, você está pagando o tratamento da minha mãe há meses. Meses. E eu não sabia. Por que você não deixaria eu ajudar de outra forma? Porque não é sua responsabilidade, Fernanda gritou. É minha. Minha mãe é minha responsabilidade. Eu só queria ajudar. Mentindo para mim, fazendo com que eu acreditasse que era um programa do governo, me fazendo sentir como se finalmente tivéssemos dado sorte? Gabriel viu o quanto havia machucado. Fernanda, me desculpa. Eu não pensei. Não, Gabriel, você pensou. Você pensou que eu era tão burra que nunca descobriria. Pensou que podia controlar a situação, me controlar. Não é isso. Não é? Fernanda riu amargamente. Então me explica, Gabriel. Me explica como isso é diferente do que sua mãe faz. Manipular as pessoas para conseguir o que quer. A comparação o atingiu como um soco. Fernanda, não é a mesma coisa. Eu te amo. E sua mãe não te ama. Gabriel, você acha que ela faz tudo isso porque te odeia? Gabriel ficou sem palavras. Sua mãe acha que sabe o que é melhor para você, Fernanda continuou, as lágrimas correndo livremente agora. E você acha que sabe o que é melhor para mim. Vocês dois fazem a mesma coisa. Decidem pelas pessoas, mentem para elas, manipulam situações, tudo por amor. Fernanda, por favor. Não, Gabriel, não posso mais. Fernanda foi até o armário onde guardava suas coisas. Não posso estar com alguém que me mente, não importa o motivo. Onde você vai? Para casa? Para minha casa de verdade? Para cuidar da minha mãe com meu próprio dinheiro? Gabriel a seguiu. Fernanda, não faz isso. Podemos resolver. Como? Ela se virou para ele. Como vamos resolver, Gabriel? Você vai parar de tentar me salvar? Vai parar de achar que sabe o que é melhor para mim? Gabriel abriu a boca, mas se deu conta de que não tinha resposta. É isso que pensei, Fernanda disse tristemente. Gabriel, você é um homem bom, mas você não consegue me amar sem tentar me mudar, me controlar, me salvar. E eu não posso viver assim. Fernanda, eu posso mudar. Não quero que você mude. Quero que você me aceite como eu sou. Com meu orgulho, com minha necessidade de cuidar da minha própria vida, com minha teimosia. Ela pegou sua bolsa. Mas você não consegue. Assim como sua mãe não consegue te aceitar como você é. Gabriel sentiu como se estivesse se afogando. Não pode ir embora. Não assim. Fernanda parou na porta, sem se virar. Gabriel, quando você conseguir me amar sem tentar me salvar,
Quando conseguir confiar em mim o suficiente para ser honesto desde o início, talvez possamos tentar de novo. E se isso nunca acontecer? A pergunta pairou no ar por um longo momento. Então pelo menos nós dois vamos saber que tentamos. Fernanda respondeu e saiu. Gabriel ficou sozinho no apartamento, ouvindo o eco da porta se fechando. Pela janela, viu Fernanda saindo do prédio, caminhando pela rua sem olhar para trás. Seu telefone tocou. Era Helena. Gabriel atendeu sem falar. Gabriel? A voz de sua mãe soou diferente. Filho, Você venceu, Gabriel disse, sua voz oca. Pode comemorar. Gabriel, eu não queria que terminasse assim. Não? Então como queria que terminasse? Helena ficou em silêncio por um momento. Queria que você percebesse que existe diferença entre amor e obsessão, entre ajudar e controlar. Gabriel desligou o telefone e se deixou cair no sofá onde havia encontrado Fernanda dormindo meses atrás. Pela primeira vez, começou a entender que talvez sua mãe estivesse certa em uma coisa. Ele realmente não sabia a diferença entre amar alguém e tentar salvá-lo. E agora talvez fosse tarde demais para aprender. 8 meses depois. Gabriel estava no canteiro de obras em Cidade Tiradentes, revisando os planos da creche comunitária que sua nova empresa estava construindo. O projeto era pequeno, comparado aos empreendimentos da construtora Oliveira, mas era o primeiro que realmente o fazia sentir orgulho. Depois que Fernanda havia saído, Gabriel passara semanas em depressão profunda. Havia tentado procurá-la várias vezes, mas ela se recusava a vê-lo. Dona Carmen contara que Fernanda havia conseguido um emprego em uma escola particular e estava terminando o ensino médio à noite. Foi Dr. Roberto quem finalmente o tirou da inércia. Gabriel, você pode ficar aqui se lamentando, ou pode fazer alguma coisa construtiva com essa experiência. Como o quê? Aprenda com seus erros. Fernanda te disse que você a amava querendo salvá-la. Prove que pode amá-la respeitando-a. Foi assim que Gabriel tomou a decisão mais difícil de sua vida, renunciar à herança. Helena havia ficado em choque quando ele apareceu no escritório com os papéis de renúncia. Gabriel, você perdeu o juízo? Não, mãe. Finalmente o encontrei. Mas a empresa, tudo que seu pai construiu, vai continuar existindo. Só não comigo. Gabriel havia se sentado na poltrona em frente à mesa de Mogno. Mãe, o papai construiu a empresa porque queria deixar algo para mim. Mas o que ele realmente me deixou foram os valores dele. Trabalho duro, integridade, a capacidade de recomeçar quando necessário. Gabriel, você tinha razão sobre uma coisa, ele continuara. Eu estava confundindo amor com controle. Mas isso não se aplica só a Fernanda. Se aplica a você também. Helena havia ficado em silêncio. Você me ama, mãe. Sei disso. Mas não consegue me amar sem tentar controlar cada aspecto da minha vida. E eu fazia a mesma coisa com Fernanda. E agora? Agora vou construir minha própria vida, do meu jeito. Gabriel havia usado suas economias pessoais para abrir uma empresa focada em projetos sociais. O primeiro contrato foi exatamente em Cidade Tiradentes, uma creche que atenderia a comunidade onde Fernanda havia crescido. Não era coincidência. Era sua forma de mostrar que havia aprendido a lição. Naquela tarde, enquanto conferia as instalações elétricas, Gabriel ouviu uma voz familiar atrás dele. Senhor Gabriel? Ele se virou e sentiu o coração parar. Fernanda estava ali, usando um uniforme de professora, mais bonita do que ele se lembrava. Fernanda. Sua voz saiu rouca. Soube que sua empresa está construindo a creche. Sim, é o primeiro projeto da nossa nova construtora. Nossa? Gabriel sorriu timidamente. Eu e 2 sócios. Arquitetos formados na FAO que trabalham com projetos sociais. Fernanda assentiu olhando ao redor. Está ficando bonita. Você trabalha aqui perto? Na escola ao lado. Dou aula para o 3º ano. Gabriel sentiu uma onda de orgulho. Conseguiu se formar? Terminei o ensino médio e fiz pedagogia pelo ProUni. Comecei a trabalhar há 3 meses. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que não foi dito pairando entre eles. Como está sua mãe? Gabriel perguntou. Muito melhor. A fisioterapia ajudou muito. Gabriel viu a hesitação em seus olhos. Fernanda, sobre isso? Gabriel, não.
Não precisamos falar sobre o passado. Precisamos sim. Gabriel deu um passo em direção a ela. Preciso te pedir desculpas. De verdade. Fernanda o estudou por um longo momento. Você não me devia nada, ela disse finalmente. Nem honestidade, nem explicações. Eu que exigi demais. Não, Fernanda. Você exigiu exatamente o que merecia. Respeito, honestidade. Ser tratada como uma igual, não como alguém que precisava ser salva. Gabriel viu lágrimas se formando nos olhos dela. Gabriel, aprendi uma coisa nesses meses. Ele continuou. Não posso amar você tentando mudar sua vida. Só posso amar você sendo o homem que você me inspirou a ser. E que homem é esse? Gabriel gesticulou ao redor do canteiro. Um homem que constrói coisas que importam, que usa seus privilégios para criar oportunidades, não para controlar pessoas. Um homem que entendeu que você não precisava ser salva, precisava ser amada. Fernanda limpou uma lágrima que escapara. Você renunciou à herança, disse ela. Não era uma pergunta. Sim. Por minha causa. Por nossa causa. Por minha causa. Por ter aprendido que algumas coisas valem mais que dinheiro. E sua mãe? Gabriel sorriu tristemente. Ainda está tentando me convencer a voltar, mas também está começando a entender que não pode me controlar. E você sente falta? Da empresa, da vida que tinha? Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Sinto falta de você todos os dias. O resto era só cenário. Fernanda fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma decisão neles. Gabriel, eu também aprendi algumas coisas. O quê? Que orgulho pode ser tão destrutivo quanto controle. Que às vezes precisamos deixar as pessoas que amamos nos ajudarem. E que... Ela hesitou. E que também sinto sua falta. Todos os dias. Gabriel sentiu o coração acelerar. Fernanda... Mas se tentarmos de novo, ela o interrompeu. Tem que ser diferente. Tem que ser baseado em honestidade total, sem mentiras piedosas, sem segredos para meu próprio bem. Concordo. E eu preciso manter minha independência, meu trabalho, minha vida, minhas decisões. Não quereria de outro jeito. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Então talvez possamos tentar ser amigos primeiro. Ver se conseguimos reconstruir a confiança. Gabriel queria pegá-la nos braços, beijá-la, prometer que tudo seria perfeito, mas havia aprendido a lição. Gostaria muito disso, disse simplesmente. Gabriel. Sim. Obrigada. Por construir a creche aqui. Significa muito para a comunidade. Obrigado, você. Por me ensinar que amar alguém significa ajudá-lo a voar, não cortar suas asas. Quando Fernanda saiu, Gabriel ficou parado no meio do canteiro, sentindo algo que não experimentava há meses. Esperança. Não seria fácil. Teriam que reconstruir a confiança tijolo por tijolo, como a creche que estava construindo. Mas pela primeira vez, Gabriel entendia que as melhores coisas da vida não vinham prontas. Tinham que ser construídas, com paciência, honestidade e amor verdadeiro. E ele estava pronto para construir. Epílogo. 2 anos depois. A igreja no centro de São Paulo estava decorada simplesmente, com flores do campo e velas brancas. Era exatamente o oposto do casamento suntuoso que Helena havia planejado anos atrás. Gabriel estava no altar, nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Dr. Roberto, seu padrinho, riu baixinho. Calma, Gabriel. Ela vai aparecer. Eu sei. É difícil acreditar que chegamos até aqui. As portas da igreja se abriram, e Fernanda entrou, lindíssima em um vestido simples de renda, acompanhada por Dona Maria, que caminhava sem dificuldades após 2 anos de fisioterapia contínua. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao vê-la. 2 anos de reconstrução, de conversas honestas, de brigas e reconciliações, de aprender a amar sem controlar, haviam levado a este momento. Fernanda sorriu ao vê-lo, e Gabriel percebeu que ela também estava emocionada. Quando ela chegou ao altar, Dona Maria beijou sua testa e sussurrou algo que fez Fernanda rir baixinho. Ela disse que você está muito bonito, Fernanda murmurou para Gabriel quando ficaram frente a frente. E ela está certa? Gabriel perguntou nervoso. Está perfeito, Fernanda respondeu pegando suas mãos. O padre começou a cerimônia.
Mas Gabriel mal conseguia se concentrar nas palavras. Estava absorto observando Fernanda, como seus olhos brilhavam, como ela mordia levemente o lábio quando estava nervosa, como sua mão tremia ligeiramente na dele. Gabriel, a voz do padre o trouxe de volta. Seus votos. Gabriel respirou fundo. Eles haviam escrito votos pessoais, mas de repente as palavras decoradas pareciam insuficientes. Fernanda, começou sua voz tremendo ligeiramente. Há 3 anos você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Eu pensava que sabia o que era amor, mas você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salvo. Fernanda sorriu, os olhos marejados. Você me ensinou que amor é sobre crescer juntos, sobre ser honesto mesmo quando dói, sobre confiar o suficiente para deixar a pessoa que você ama ser quem ela realmente é. Gabriel parou emocionado. Prometo que vou te amar todos os dias da minha vida, não tentando mudar você, mas celebrando exatamente quem você é. Fernanda limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto antes de começar seus votos. Gabriel, quando te conheci, você era um homem perdido fingindo ser feliz, e eu era uma mulher que tinha esquecido que podia sonhar. Sua voz era firme, apesar das lágrimas. Juntos descobrimos que o amor verdadeiro não é sobre 2 pessoas incompletas se completando, mas sobre 2 pessoas inteiras escolhendo construir algo maior juntas. Gabriel sentiu o peito apertar de emoção. Prometo que vou te amar, respeitando sua independência, apoiando seus sonhos e sendo sua parceira em todas as aventuras que ainda vamos viver. Fernanda sorriu. E prometo que vou continuar te desafiando a ser a melhor versão de si mesmo, assim como você faz comigo. Quando trocaram alianças, anéis simples de ouro que Gabriel havia insistido que ela escolhesse, as mãos de ambos tremiam. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre. Pode beijar a noiva. Gabriel curvou o rosto de Fernanda entre suas mãos e a beijou suavemente, sentindo como se estivesse beijando-a pela primeira vez. Os poucos convidados aplaudiram. Dona Maria, doutor, Roberto, Dona Carmen, seu João, alguns colegas de trabalho de Fernanda e os 2 sócios de Gabriel. No fundo da igreja, quase despercebida, Helena Oliveira observava a cerimônia. Ela havia chegado no último minuto, ainda lutando com o orgulho, mas incapaz de perder o casamento do filho. Depois da cerimônia na pequena recepção em um restaurante italiano na Bela Vista, Gabriel se aproximou da mãe. Mãe, não esperava te ver aqui. Helena estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma suavidade que Gabriel não via há anos. Gabriel, eu preciso falar com vocês 2. Gabriel chamou Fernanda, que se aproximou hesitante. Fernanda, Helena começou claramente lutando com as palavras. Eu te devo um pedido de desculpas. Fernanda pareceu surpresa. Dona Helena... Não, deixa eu falar. Helena respirou fundo. Nesses 2 anos vi meu filho mais feliz do que jamais o vi na vida. Vi ele construindo algo com as próprias mãos, fazendo diferença na vida das pessoas. E percebi que isso só foi possível porque você entrou na vida dele. Gabriel e Fernanda trocaram olhares. Eu estava errada, Helena continuou. Completamente errada. Não sobre vocês serem de mundos diferentes. Vocês são. Mas estava errada em achar que isso importava. O que importa é que vocês se fazem melhores. Fernanda deu um passo à frente. Dona Helena, eu entendo por que a senhora estava preocupada. Gabriel é seu filho único. E agora você também é minha filha. Helena a interrompeu. Se você permitir. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Fernanda olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Gostaria muito disso, Fernanda disse finalmente. Helena sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em anos, e abraçou a nora. Bem-vindos à família, murmurou. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Gabriel e Fernanda se encontraram sozinhos na pequena varanda do restaurante. Como você se sente, senhora Oliveira? Gabriel perguntou brincando. Na verdade, Fernanda sorriu marota. Continuo sendo senhora Silva, lembra? Gabriel riu. Ah, é mesmo, minha esposa independente e moderna. Exatamente. Mas gosto do som de sua esposa. Gabriel a puxou para seus braços. Então somos oficialmente uma família agora.
Somos uma família muito estranha, mas nossa. E agora? Qual é o próximo passo da nossa aventura? Fernanda olhou para a cidade que se estendia à volta deles, São Paulo com todos os seus contrastes, seus desafios, suas possibilidades infinitas. Agora construímos nossa vida, dia a dia, decisão a decisão, sempre juntos. Gabriel beijou sua testa. Se algumas decisões forem difíceis. Então tomamos juntos, com honestidade total, lembra? Para sempre. Fernanda se aconchegou em seus braços, observando as luzes da cidade. Gabriel? Sim, obrigada. Por quê? Por ter aprendido a me amar sem tentar me salvar. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro é sobre construir algo juntos, não sobre uma pessoa completar a outra. Gabriel a abraçou mais forte. Obrigado você. Por ter paciência comigo enquanto eu aprendia. Por não ter desistido quando eu cometi erros. Nunca vou desistir de nós, Fernanda disse com convicção. Nós valemos a luta. Enquanto ficavam ali abraçados, observando São Paulo pulsar abaixo deles, ambos sabiam que ainda teriam desafios pela frente. A vida não era um conto de fadas, e diferenças de classe, por mais que o amor as suavizasse, ainda existiam. Haveria momentos difíceis, desentendimentos, pressões externas. Mas também sabiam que tinham algo raro e precioso. Um amor construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, honestidade e crescimento conjunto. Um amor que havia sido testado pelas tempestades e emergido mais forte. Sabe o que mais? Gabriel murmurou contra seus cabelos. O quê? Esta é apenas a primeira página da nossa história. Temos uma vida inteira para escrever o resto. Fernanda sorriu, erguendo o rosto para olhá-lo. Então vamos fazer desta a melhor história já contada. Gabriel a beijou sob as estrelas de São Paulo, e ambos souberam que, independentemente do que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. Como parceiros, como iguais, como duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre escolher amar a pessoa certa todos os dias. E assim, entre os arranha-céus e as luzes da cidade que os havia unido, Gabriel e Fernanda começaram o primeiro dia do resto de suas vidas juntos, sabendo que o amor que compartilhavam era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, porque haviam aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não é sobre salvar ou ser salvo, mas sobre crescer juntos em direção à melhor versão de si mesmos.